Já está gravando. Esse vídeo vai ficar no meu canal, então quem não quiser aparecer, se você for falar alguma coisa, deixa sua câmera fechada, só abre seu áudio. Se não, você abrindo aí, já automaticamente você está dando autorização para que eu possa compartilhar ali no meu canal. Eu vou trazer aqui, hoje, essa análise de caso no sentido voltado à psicopatia. É uma pergunta que eu faço para Deus, que eu tento ter respostas já faz um tempo, para entender se realmente essas pessoas nascem assim, ou se elas são feitas mesmo, né? E acabam se tornando essas pessoas. Então, eu vou ler algumas coisas que eu anotei aqui, conforme eu fui assistindo essa série. Então, diz ali, olha, que eu achei muito interessante comparar, porque eu tenho estudado vários casos. Uma coisa que me chama muita atenção, o caso de Ted Bundy, o caso do Iceman, o caso daquele BTK, eu achei muito diferente do caso do Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, embora ele canibal, né, ele fez coisas horríveis, mas eu não vi nele, nos momentos ali onde houveram entrevistas, aquela soberba, aquela risada sádica, sarcástica, aquele prazer em enganar e se vangloriar, como todos esses outros que eu falei tinham. Ele parecia ser aquele menino. E eu via que ele não estava ali fingindo, tipo assim, eu quero parecer o bonzinho, o coitadinho, não, mas ele era muito calado, muito quieto, ele cooperou com tudo, ele falou tudo claramente, você vê que ele não está ali fazendo um jogo, que ele não está ali tentando manipular nada nem ninguém, ele estava, eu creio que ele tem algum outro transtorno junto, alguma outra comorbidade junto ali. E também, ao mesmo tempo, quando você vê o caso do Ted Bundy, do BTK, eu vejo assim que eles muito calminhos, né? Pelo menos ali, né? Nas câmeras, sempre sorridente. O BTK não muito, mais sério, mais fechado, mas via que dava um prazer nele quando ele estava ali fazendo o que ele fazia, de pegar as vítimas e tudo mais. Já o Iceman, você já vê que tinha uma raiva nele, uma raiva, né, que dava para ver no rosto dele, na fisionomia dele, ele mesmo fala sobre essa raiva. Então, assim, cada caso é um caso, mas existem coisas que são padrões, né, de comportamento e de coisas que vêm acontecendo. Então, estou chegando à conclusão de que é multifatorial. Eu creio que a pessoa já nasce com uma tendência, já nasce com essa deficiência no cérebro, que no caso dos psicopatas, nos serial killers, é a amígdala, que é 18% menor do que o normal, pelo que eu entendi foi isso ali que falaram, né? E isso afeta a empatia, mas não é só isso, porque como a gente viu ali, tem pessoas que também têm essa deficiência no cérebro, mas porque tiveram uma criação boa, embora isso não justifique, mas vai mexer sim bastante, que em todos esses casos aqui que eu falei para vocês, todos eles tiveram uma família disfuncional, tiveram traumas, tiveram coisas pesadas ali desde a infância deles. Então, isso também tem muito a ver, sim, para chegar ao ponto de desenvolver um grau mais elevado, né, com base nos estudos que eu tenho feito, pelo menos. Vamos, então, falar um pouquinho mais sobre o que eu anotei aqui, depois vocês, quem quiser falar também, fica à vontade, tá? Se tem algo que vocês queiram compartilhar. Olha, Ted Bundy, ele estudava, ele trabalhava, ele ia na igreja, ele parecia um cidadão normal, como qualquer outra pessoa, muito simpático, muito agradável. Essa é a primeira coisa que a gente tem que notar num psicopata. Porque a aparência é o que eles trazem, aquela imagem de perfeição, normalmente você vai se sentir super bem perto deles ou delas, eles vão ser divertidos ali, eles vão ganhar tua, né, tua confiança, vão ganhar credibilidade com você, vão ser pessoas que você nunca vai imaginar. Sabe aquela coisa acima de qualquer suspeita? É desse jeito. Parece uma pessoa normal, né? Ok. Pessoas normais, nós que somos normais, a gente não fica fantasiando matar outra pessoa, né? Ele já tem essa fantasia. Então, no caso ali, medo de rejeição, necessidade de poder, senso de inferioridade, que muitos deles, depois vocês podem ver por conta do narcisismo, eles tentam falar ali que a infância deles não tinha nada de errado, que foi uma vida maravilhosa, Ted Bundy fez isso, e a maioria faz, porque eles criam um mundo de ilusão.
Ele falou que nunca aconteceu nada, mas depois eu fui estudar, sim, ele passou por bullying, ele não falava direito, ele tinha dificuldade na fala. Depois ele teve aquele problema amoroso lá com aquela jovem, e aí começa a entrar uma raiva e a misoginia muito grande na vida ali do Ted Bundy, que dá para ver. O negócio dele era matar jovens, mulheres, né, estudantes ali. E outra coisa que eles não aceitam, pode perceber, isso vai do narcisismo até a psicopatia. Eles não aceitam não se sentir especiais. Veja bem, quando ele foi preso, que ele foi tratado igualmente como os outros presos, aquilo para ele foi o fim. Como assim? Né? Eu não sou importante, eles precisam se sentir importantes, seja pelo motivo que for, seja por algo bom, seja por algo ruim. Mas eles precisam depois que lembrem deles, que falem deles. Ele quis que escrevesse livro, né, contando lá a biografia dele, tudo, porque é a parte narcisista deles. Ok. E no caso dele, eu creio que ele criou uma raiva muito grande pela figura feminina, por conta já dos traumas que ele passou desde a infância, e depois foi com a namoradinha, a primeira que teve, e aí com a genética, que a gente indo para o mundo espiritual já vai para a maldição hereditária, que já vem dos antepassados e tudo, daí junta o trauma nisso, aí por isso que alguns filhos da mesma família que passam por mesmos abusos, uns vão se tornar, né, uma pessoa agressiva, um serial killer muitas vezes, e outros não. Nem todos vão ir para esse lado da raiva e querer matar o outro, mas quem já tem essa genética, já tem essa tendência de psicopata, já tem esse defeitinho lá no cérebro, eles não gostam de ouvir quando a gente fala que eles têm um defeito no cérebro, porque o narcisismo deles não permite. Eles têm que se ver como superiores, como melhores do que as outras pessoas, né? Então, eles não aceitam falar que é um defeito, mas na verdade é, porque ele é menor, a amígdala é menor do que das pessoas que não têm esse transtorno. Ok. Fala muito da infância ali, isso bateu muito para mim, dos abusos, né? Da mãe normalmente ser muito rígida e o pai ausente, mas também pode ser o contrário, do pai ser rígido e a mãe ser, né, uma pessoa ali dependente emocional. E no caso, quando é esses serial killers, quando são os serial killers, eles se excitam, né, em controlar, dominar as vítimas. É tipo assim, eu não tive controle, não tive domínio quando eu era criança, minha mãe me dominava, meu pai me dominava. Então agora eles sentem que eles estão sob o controle ali, como uma fuga para aquilo que eles tiveram que foi reprimido ali dentro. Imagina, já há mais de 250 anos as pessoas se perguntam, e como nós aqui, né, que somos estudiosos, se eles nascem assim ou eles se tornam assim, né? E eu fico pensando, o que mudaria? O que mudaria é que, se a pessoa não nasce assim, então tem jeito, né? Olha, que nasçam assim com a genética, sim, eu creio que tem essa parte, como eu acabei de falar, junto com os traumas, a criação que eles vão ter ali dentro do ciclo familiar, depois na escola, depois na igreja, depois, enfim, relacionamentos em geral. Mas eu não creio, como ali no vídeo também o rapaz falou, eu não creio que as pessoas nasçam predestinadas para serem malignas, como é o caso deles. Isso eu não creio. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio, existe escolhas que nós fazemos aqui também, porque veja bem, o que eu entendo desses serial killers, por mais que eles tenham tido esses traumas e foram isolados, e seja o que for o motivo, começa a vir as fantasias ali na mente deles, né? Porque eu creio que eles também, a maioria, eles são meio que, eles são antissociais em relação contra a sociedade, as leis, não é só antissocial de não se relacionar com pessoas, porque a maioria se relaciona normalmente com pessoas. Mas eu creio que por conta desse isolamento e também de buscar coisas para se alimentar e a falta, assim, da parte espiritual de Deus ali na vida dessa pessoa, o inimigo vai entrando, vai entrando. Aí vem as fantasias sexuais, normalmente relacionadas à violência.
Porque não é só ter sexo. Porque se fosse só sexo, pagaria uma prostituta, teria o sexo e pronto, cada um vai para o seu canto. Não, eles querem matar, eles querem ver a pessoa ali sofrendo, implorando pela vida, ter o domínio sobre aquela vida. É uma coisa perversa, maligna. E a maioria só quer falar da ciência, mas eu falo também do mundo espiritual. Porque, a gente, está na palavra. Lá fala do joio, fala do perverso. Gente, o Epstein, aquele cara Epstein, sei lá como é que fala o nome desse ser maligno, diabólico. Eu estou estudando também o caso dele. Misericórdia, gente, é o diabo em pessoa ali, aquele cara, um psicopata, sim, que ele é psicopata. O que ele fez, e o poder, porque o dinheiro que ele tinha, ele comprou muita gente, ele pagou, ele ganhava as meninas como? Oferecendo pagar faculdade para essas jovens, eram meninas de 12, 13, 14 anos, ele gostava das novinhas. Então, assim, um louco, doente, perverso, louco no sentido de ruim, né? Não de que ele não sabia o que ele estava fazendo, não, porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Um ser das trevas, maligno. Nada disso justifica. Nasceu com defeito lá no cérebro, não tem empatia. Você não precisa se tornar um ser diabólico. São escolhas, e eles vão se enfiando no mundo das trevas, sim. Aquele Richard Ramirez, ele era satanista. Entende? Então, assim, e eles não falam disso, mas eles são realmente malignos, perversos. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então, eles têm esse instinto assassino, ausência de remorso, exercem controle, domínio, poder, é o que eles estão em busca, né? O que mais? Fui anotando aqui. Traços em comum, né? O que transforma um serial killer? A criação, né? Parte da família. Famílias disfuncionais, pais separados. Olha, a maioria das pessoas que eu convivi, a maioria, a grande maioria, essas pessoas eram de pais separados. Mas tem muita gente que tem os pais divorciados, separados, e não são pessoas, né, narcisistas psicopatas. No caso aqui, fala de ser a mãe ou o pai dominante ou a mãe ou o pai também ausente, muitas vezes. E aí acaba gerando uma repulsa dessa mãe, que era dominante, e acaba descontando em outras mulheres. Tem essa parte, eles generalizam mesmo, e tem a ver com traumas, sim, essa parte, né? Ok. Existe essa predisposição também para a violência, existe essa diferença no cérebro, para essa predisposição. Controle de comportamento é o que falta ali, né? É como se fosse um anjo da guarda, como ele falou ali. É um anjo da guarda que cuida da pessoa para ela frear certos comportamentos. Se não tem isso, aí fica difícil, né? Agora, vira um vício. Percebam? Eles começam a ter essas fantasias. Daí começa a escrever, desenhar lá, daqui a pouco tem que pôr em prática. E acaba se tornando um vício. Assim como qualquer outro vício, quem já teve vício em qualquer coisa na vida sabe que é difícil. Eu já tive vários vícios, e um deles, que foi um dos mais difíceis, foi o vício no cigarro. Vê, eu percebo que eles, quando faziam o que faziam, por mais que sentiam aquele prazer e tudo, eles sabiam que aquilo era errado, e antes de fazer, pelo menos o Jeffrey Dahmer falou sobre isso, o Ted Bundy falou um pouco sobre isso também, enquanto estavam as fantasias ali, eles tentavam não, né, algumas coisas para não chegar a matar, ou não continuar matando. Mas chegou uma hora que ele falou que ele entregou mesmo, que ele achou que ele era mesmo um ser das trevas e que ele veio para isso mesmo, e ele deixou acontecer. E eles só param quando eles são realmente pegos. Imagina, você viu ali, a maioria deles não foram pegos na cena do crime, ou por conta do crime, foi porque foi parado pela polícia, porque iam dar multa e viram que tinham várias evidências no carro, foram investigar e aí descobriram que era ele. O outro lá também, coisa parecida, estava dirigindo alcoolizado, entende? É porque a hora, chega ali, a hora que Deus fala agora, acabou e pronto. Mas se não fosse isso, eles não iriam parar. Então, assim como qualquer outro tipo de vício, por isso que eu falo que tem a nossa parte também de responsabilidade, inclusive neles também, no sentido de fazerem escolhas e sim o livre-arbítrio, de querer ou não, de buscar ou não, de tentar ou não.
Eu tentei anos e anos e anos parar de fumar. Foi difícil? Foi, mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, eu consegui. Agora, essas pessoas, se com Deus já é difícil, imagina sem Deus, não tem como. Porque aí o inimigo, ele tem poder maior sobre aquela pessoa. Como que a gente consegue vencer as tentações, vencer o mal, né? Tudo que vem sobre nós que é prazer para a nossa carne? Com a ajuda do Espírito Santo, com Deus, por temer a Deus. Eles não têm isso, então o poder das trevas é maior sobre eles e acaba usando, né? Com, lógico, a permissão deles, porque senão vai falar que a culpa é do Satanás. Muitos deles parecem o próprio Satanás mesmo ali, em carne e osso. Então, essa área do cérebro que regula e controla o comportamento, ela já não funciona, né? Então, a pessoa não tem autoconsciência, ela não processa as emoções e tem essa coisa de... A pessoa não tem consciência no sentido moral, não processa as emoções e tem uma sensibilidade à violência. Então, essas atividades reduzidas no córtex pré-frontal vai afetar, mas ainda, no caso dos psicopatas, dos serial killers, eles falaram que o cérebro, nessa parte pré-frontal, estava funcionando normal, mas a amígdala era diferente. Agora, ter certeza absoluta e falar que eles já nascem assim, veja bem, eu creio que nasçam assim no sentido desse defeitinho no cérebro que tem a ver com a genética, indo para o lado espiritual, maldições hereditárias. Mas quando a gente vai para a parte, Deus é o único criador. Então, Deus criou todos, incluindo eles. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, ninguém nasce predestinado a ser diabólico e a fazer o que fazem e depois morrer e ir para o inferno, já condenados. Não, porque também seria um Deus que não é o nosso Deus, que é um Deus justo. Entende? E porque então existiria livre-arbítrio para uns e não para outros? Porque tem muita coisa que a gente tem sim livre-arbítrio, livre escolha, né? Tem outras coisas que já são predestinadas, como você nascer, você ter um filho, você pode escolher o sexo ou melhor, você não pode escolher o sexo do seu filho, mas você pode escolher o nome que você vai dar para o seu filho. Então tem coisas que já são predestinadas, como o nosso propósito. Deus já tem um propósito para cada um de nós. Mas tem outras coisas que ele vai deixar a gente escolher sim. O que mais que eu anotei aqui para passar aí para vocês também falarem um pouco? Você vê que muitos assassinos, eles são tomados pela raiva. Muitos deles que aí você vê que já vai para uma sociopatia, um grau mais leve, mas quando é a psicopatia, que já é esse grau de crueldade, de sadismo, normalmente eles são cruéis, mas eles são tranquilos, eles não demonstram aquela raiva. É um prazer mesmo de estar ali fazendo aquilo, eles acham divertido. Entende? Outros fazem com raiva, por raiva. Mas os psicopatas, eles fazem com prazer, é um jogo para eles, eles veem aquela pessoa, como o Ted Bundy falou, era coleção de selo, ele fazia a coleção de cada pessoa que ele matava, como se fosse uma coleção de selos. Ok. Serial killers têm alta atividade no córtex pré-frontal, mas baixa na amígdala. Ok. Onde afeta as emoções, como a empatia, consciência e a área de remorso. 18% menor a amígdala deles, por isso são capazes de matar sem culpa ou remorso. Eles têm uma baixa frequência cardíaca, sim, muitos deles relatam isso, que eles não têm medo, porque eles não têm medo, eles correm riscos. Isso também é porque afeta essa parte da amígdala ali, onde tem essa atividade. E aí a vida deles é uma vida tediosa, e aí eles ficam em busca de estímulos. Interessante. E aí fala das fases, né? Que eles vão primeiro lá galantear, depois a fase do ataque, e eles têm que se sentir ali no comando e podem fazer o que quiserem com a vítima, diferente do que quando na infância. E aí eles vão torturar, humilhar, estuprar, muitas vezes vão deixar a pessoa inconsciente. Você vê esse Jeffrey Dahmer, ele foi preso e chegou uma fase que ele falou que ele não queria mais ficar isolado. E aí a moça que entrevistou ele, que acabou, né,
tendo compaixão dele, falou, não faz isso, eles vão te matar, eles vão te matar. E parece que em menos de um ano ele estando ali, né, convivendo com outros presos, mas mataram ele, dos presidiários mataram ele. Outra coisa que eu vejo que tem, assim, muito a ver também, essa parte que fala sobre o sexo, né, com mortos, necrofilia e a parafilia, né, que também é aquela coisa com sexo, muitos deles realmente têm isso, eu creio que é para sair desse tédio. Então, eles têm esse desejo de matar e de ter um troféu, né, para guardar algo daquela vítima para depois eles lembrarem. Eu vi na entrevista com o Ted Bundy, gente, foi surreal. Ele, uma hora, ele é o próprio advogado dele, ele começa a interrogar como advogado dele mesmo de defesa o homem que estava lá denunciando, né? Testemunha. Olha o poder que ele estava sentindo ali, gente. Ele comandando ali, ele entrevistando a pessoa como se ele não fosse o criminoso. E aí, quando o rapaz, o policial, acho que era o policial, falou o que ele viu quando ele chegou naquele quarto, que ele matou duas jovens ali, ele começou a perguntar repetidamente para ele falar como ela estava, em que posição, onde estava sangrando, e ele pediu, aí o juiz teve que intervir e falar, olha, já está repetindo demais, porque lembrar daquilo dava prazer para ele. Me diz se isso não é maligno, gente, se isso não é coisa das trevas, se não é algo diabólico. E aí, lá na live que eu fiz com a psicopata, eles não tocam nesse assunto, né? Só que eu acho muito interessante. O que acontece? Eles vão se comparar a Deus, se colocar acima de Deus, tentar distorcer o caráter de Deus e falar que eles são muito parecidos com Deus. Chega a falar que Deus é psicopata que nem eles, porque olha o que Deus fez com Abraão, olha o que Deus fez com Jó. Aí você fala, ok, se esse Deus que você está falando aí, que não é o meu Deus, que é o Criador, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, fosse esse carrasco que você está falando, você acha que ele ia enviar Jesus? Ele avisou que não era para comer daquele fruto, que senão todos morreriam. Ele ia falar, vocês comeram, lasquem-se agora, porque não obedeceu, e agora vai todo mundo morrer. Não, ele enviou Jesus por amor a nós, só que o inimigo, através da vida dessas pessoas, vão tentar fazer você olhar para Deus de uma forma que não é. E olha, eles são capazes de criar sentimentos em você, porque eles sabem o que mexe com a gente, embora eles não tenham esse sentimento. Ai, você faria isso com um filho, uma filha? Faria isso? Um Deus que sabe que Abraão é um filho que é obediente? Isso é sadismo, né? Porque eles querem que você olhe para Deus como algo ruim. Aí eu falei, que interessante, né? Mas eles se comparam com o Todo-Poderoso, o Criador, soberano, perfeito, santo, mas não se compara com Satanás e com Jezabel e com toda a galera lá das trevas que é igual a eles, porque eles têm que ser comparados e têm que ser até mais do que o próprio Deus. Não vão se comparar com coisa ruim, eles vão se comparar com aquilo que é o melhor, que é o perfeito. Gente, é surreal, igualzinho Satanás. Então, são escolhas, sim. E eles sabem muito bem, porque a maioria deles conhece muito bem a Bíblia. Só que eles acham que eles são melhor que Deus, igualzinho Satanás. Aí, eu falo, vai lá e lê o livro de Judas, que eu vi um vídeo aqui no YouTube de um psicopata americano. E ele falou que ali no livro de Judas, que é o penúltimo livro, né, da Bíblia, descreve eles. Descreve eles. Mas nunca que eles vão falar isso, né? Que eles vão assumir isso. Não, eles têm que falar que eles são melhores, que eles são superiores. Enfim, o que mais eu anotei aqui? Então, igual um vício. Mas é possível você se livrar de vícios. É difícil? Difícil. Vício é vício, né, gente? Imagina, vício com droga mais pesada, eu tive com cigarro. Mas eu já tive outros vícios também que foram bem difíceis de eu me libertar. Mas Deus me libertou, me ajudou, busquei em Deus, e aí, gente, se Deus já fala pra gente que Ele quer que a gente saia dessas coisas, você querendo e pedindo para Ele, é só questão de tempo, é fato que vai acontecer, porque já é a vontade de Deus, você está pedindo para Ele te ajudar, pronto. Você vai fazer a sua parte, ele vai fazer aquilo que só ele pode fazer, e o que você pode fazer, ele não vai fazer por você. Então, no caso ali, né, eles querem aprimorar ali os assassinatos, então não foi bom o suficiente, eles já planejam algo mais, eles veem vídeos, eles se inspiram em outros psicopatas antes deles, eles copiam o que eles faziam, porque nem isso eles têm, né,
criatividade de inventar nada, porque o inimigo, ele só copia. Ele não cria nada, ele só copia. Ah, e muitas vezes eles podem até pensar em suicídio, né? E parece que eles lutam contra isso de alguma forma, sabe? É muito estranho, gente. Eu não sei, porque assim, não temos todas as respostas ainda, né? Então, olha, o Ted Bundy, ele pegava mulheres jovens, ele seduzia, ele era muito atraente, cativante, interessante. Esse Epstein aí falavam que, nossa, ele era muito interessante. Gente, o cara montou um personagem ali, um ser das trevas, onde ele era milionário, e você vê, eles estão em busca disso, poder, dinheiro, mas não tem nada de Deus ali, não tem valores, não tem princípios, não tem amor. Era golpe atrás de golpe envolvendo e mataram ele. Ele não se suicidou nada, tenho certeza que ele não se suicidou. Com certeza alguém que acabou com a vida dele ali, por quê? Porque ele tinha muitas pessoas de poder sabiam sobre ele, chegaram até a falar que ele era investigador de Israel. Não sei se é verdade ou não isso. Enfim, eu sei que o cara, ninguém sabe de onde vinha o dinheiro dele e que ele foi um pedófilo, sim, e envolve muitas outras pessoas de poder e muitas outras coisas que ele fazia que é surreal, que é coisa assim, fora da realidade humana. E na entrevista pergunta: você é o próprio demônio? E ele, por que está perguntando isso? Eu tenho espelho, mas demônio? Ai, não exagera, né? Como não? Consegue ser ainda pior que Satanás? Como que não é algo diabólico, gente? Por que as pessoas são tão cegas, né? Gente, eu fico pensando, ou a maioria que estava ali no vídeo que eu fiz com a psicopata é tudo do mesmo time lá, ou é tudo gente que não conhece a palavra de Deus, porque tá lá. Ai, não pode misturar ciência com a religião. Primeiro que não é religião, não é religiosidade. É você falar da verdade que liberta, você falar do mundo espiritual, você falar que existe Satanás, né? E que ele não vem para brincar de ser ruim, não. E aí o pessoal, nossa, mas foi muita gente. Então eu falo, ou tem muito mais gente perdida nesse mundo de psicopata do que a gente sabe, ou eu não sei o que está acontecendo. Poucas pessoas falaram que isso mesmo, corajosa, fala mesmo de Deus, fala mesmo. Aí a maioria fala que é religiosidade, que é religião. Não, gente, eu estou falando de algo que está na Bíblia, algo que eu vivi, que eu tive de revelação de Deus. E aí você vê o tempo todo essas pessoas, é tudo. O que, que eles estão tentando fazer agora? Eles estão tentando fazer que é normal, que eles nasceram assim, coitadinhos. É só um negocinho lá que eles têm no cérebro. Tem nada a ver com Satanás. É ciência. Tadinhos, eles não escolheram. É um negócio lá que não funciona no cérebro deles. Sim, mas e aí? Eles não têm livre-arbítrio? Eles não podem escolher o que vão fazer, o que não vão? Só nós? Nós que somos para eles meros vulneráveis e fracos, nós podemos ter esse livre-arbítrio e fazer nossas escolhas, e eles que se consideram tão superiores e magníficos, última evolução da humanidade, eles não têm esse direito? Eles não conseguem? São incapazes? Não, ainda não assume a responsabilidade, né? Ok. No caso desses aí do serial killer, a fantasia continua a crescer e aí vai passando, né, pelo ciclo até chegar à próxima vítima. E aí vai aquela parte da pesca, galanteio, captura e assassinato. Eu anotei várias coisas aqui, gente. Aham. Diz que Jeffrey Dahmer, ele foi abusado pelo vizinho. Ele já desde criança teve várias situações ali, né? Ele era muito isolado, muito sem ninguém. Depois a mãe abandonou, foi embora, o pai também. É triste o negócio ali, mas não justifica, ainda assim, não justifica, né? Aí eu penso, se buscassem terapia, não que a terapia vai fazer com que eles mudem, né? Mas a terapia vai ajudar com que a pessoa entenda certas coisas ali, que normalmente esses serial killers só vão analisar e buscar entender quando eles já estão lá na cadeia, para pena de morte já. Aí eles têm. Eu achei interessante que se é verdade ou não, mas o Ted Bundy, eu creio que ele foi salvo. Só Deus sabe, né? Mas por que eu falo isso? Porque quando ele estava lá no fim da vida, dias, horas antes dele ir para a pena de morte, gente, é incrível, né? Não tem empatia por ninguém, mas por ele teve.
Nossa, como esse aí não aceitou, porque na cabeça dele, ele tinha certeza que ele ia enganar todo mundo com o charme dele, com o poder que ele tem de lábia, e que ele ia convencer todo mundo, ele ia ser absolvido. Gente, na cara do juiz, ele ficou com brincadeira, apontando o dedo para o juiz, e o juiz falou, abaixa teu dedo, não vai apontar para mim, não. Ainda assim, ele foi e apontou depois para o rapaz do lado, ainda fez brincadeira ali, sem respeito nenhum. Eu gostei daquele juiz quando ele se posicionou, e um deles falou lá na hora do julgamento: eu quero que vocês tenham a misericórdia que ele teve com cada vítima que ele matou ali, estrangulou, sem a menor misericórdia. A mesma misericórdia que ele teve com elas, eu quero que vocês aqui tenham por ele. Surreal, né? Então, gente, é coisa das trevas mesmo, Deus me livre. Ok, esse Jeffrey Dahmer, né? Você vê que normalmente os narcisistas, psicopatas, sociopatas, muitos deles que eu convivi, eles não gostavam de pessoas, eles gostam dos animais. Alguns outros nem dos animais gostam, né? Tem uns que eles são ruins com os animais, maldosos. A maioria tem vício com pornografia, mas é aquela pornografia violenta. E aí eles vão buscando estímulo através disso, e eles não se parecem com monstros. Eles não parecem assustadores, eles fingem simpatia, são charmosos, educados. Gente, é até agradável falar com eles, porque eles, olha, esse Jeffrey Dahmer, ele contou tudo, foi tão cooperativo ali, mas na verdade eu vejo ele diferente, como eu falei dos outros. Tem algo mais ali de comorbidade nesse jovem, né? Triste, né? Que dá para ver que nem ele entendia por que ele fazia aquelas coisas. Coisa surreal, gente, coisa surreal, inacreditável. Muitos são pais, vivem uma vida bem-sucedida, têm boa educação e recorrem ao impulso interno para realizar uma fantasia e também essas dores reprimidas aí da infância. Ok, a infância disfuncional, ela pode resultar em falta de empatia. Vendo o exemplo dos pais, e eles acabam não conseguindo desenvolver relacionamentos. E aí isso gera também a ausência de simpatia com os outros, porque muitos deles são isolados desde a infância, né? E não conseguem se relacionar, não conseguem ter conexão com outras pessoas. E eu creio que isso tem muito a ver, sim, com a criação que tiveram ali, de não receber amor, de receber abusos. No fim, eles vão usando de charme, manipulação, intimidação para satisfazer as suas próprias necessidades. É tudo sobre eles. Então, ninguém teve lá por mim, então agora eu só tenho eu por mim. E o resto que se lasque. Cada um por si. Ok. E aí vem a falta de remorso, e aí tem os elementos que estão relacionados aos elementos pessoais, interpessoais e também comportamentais. A mãe de Ted Bundy era solteira, né? E ele teve muito problema com identidade. E parafilia, impulsos sexuais intensos e recorrentes. E a maioria deles passaram por abuso sexual na infância. Nem todos, ok? Eu já vi vários casos de homens, como o Jeffrey Dahmer, quando foram abusados por outro homem, ele foi abusado pelo vizinho, muitos deles acabam virando homossexual. Interessante isso. Sofreram abusos quando crianças, abusos graves, físicos e alguns sexuais. Muitas vezes envolve também alcoolismo na família, violência doméstica com os pais. Isso é interessante, porque a maioria dessas pessoas que eu falo para vocês que eu convivi, todas elas, a maioria, para não falar todas, a grande maioria, 99%, os pais eram separados. Família disfuncional. E aí ouviu a mãe maltratar o pai, ou o pai maltratar a mãe, já cria uma coisa, uma misoginia, uma misandria ali, e junto com a genética também, aí pronto, é o pacote feito para Satanás entrar ali e fazer a festa. Ok? Eu creio que é uma combinação, onde já existe essa predisposição, né, essa tendência genética, mas eu realmente creio que eles não nasçam monstros. Isso vem depois com os traumas e com as escolhas que eles vão fazendo também. Ok, deixa eu ver se tem mais algo interessante aqui. Para passar, quem quiser falar e quiser levantar a mãozinha aí, eu já fico sabendo para ser o próximo a falar. Eles não gostam de se sentir tratados como alguém que não é especial. Todas as pessoas que eu tive relacionamento, né, de narcisista até psicopata, realmente eles tinham que ser o melhor, o mais importante, em primeiro lugar na minha vida. VIP.
Eu tinha que tratar eles e eles serem os primeiros da minha vida, tinha que ser em primeiro lugar. Uhum. Eles são incapazes de conectar emocionalmente com as pessoas, incapazes de amar, e muito solitários. Eu percebo isso também, eles não se envolvem com outras pessoas. Quando se envolve, é tudo na superficialidade. São misteriosos, mistérios, ok? Fantasia sexual, ódio por mulheres ou por homens. Creio que isso também vai ser uma coisa de cada caso é um caso, porque vai depender também dos traumas. Eles querem algo, eles vão conseguir aquilo. Eles têm essa ousadia, sabe? Essa autoconfiança ali. E eles vão, passam por cima do que for preciso, porque eles estão focados no objetivo deles. E doa quem doer, sai da frente, porque se for preciso matar, para sair da frente, eles matam, sem dó nem piedade. Eles não pensam nas consequências, né? Eles vão no impulso e não perdem oportunidades. E eles amam, se divertem enganando as pessoas. Interessante, tanta coisa, gente. Mas olha, eu fiz umas anotações aqui para concluir a minha parte, que eu vou lembrando, às vezes eu estou dirigindo e vem na minha mente, sabe? Eu falo, nossa, eu preciso escrever isso aqui para falar sobre isso, porque vem a. Olha, não creio que eles nasçam malignos. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, existe o livre-arbítrio. Eles têm sim um vício de matar, mas como é um vício, é possível, com Deus você consegue vencer isso daí. Sim, eles podem fazer escolhas, sim. Por que que eles falam que é um negócio mais forte que eles, incontrolável? Porque não tem Deus ali. Não tem. E eles, muitos deles têm conhecimento, mas não chama, não chama, não, porque aí já entra a parte do cérebro lá, essa coisa que não tem empatia, que não sente remorso, não tem temor. E aí, como que vai chamar Deus se eles acham que eles são superiores a Deus? O orgulho, né, a soberba não permite. Mas predestinados a serem malignos, isso eu não creio, não. Porque senão eles iam passar batido lá no julgamento final. Só nós que íamos para lá, eles não, né? E onde Deus diz na palavra ali que ele tem, ele abomina esse tipo de coisa, a sétima coisa, se não me engano, que ele derramar sangue de inocente. Então, tá tudo na Bíblia, gente. O joio, o perverso, o maligno, tá tudo lá. E existe aquela coisa do egoísmo, egocentrismo, eles só pensam no dinheiro, nessa satisfação da carne, não tem espírito ali. Só tem carne, não tem luz divina. O que que vocês acham? O que que vocês pensam? Vocês acham que faz sentido o que eu estou falando? Porque, olha, eu vou te falar, nós somos pessoas, eu me sinto, como eu posso dizer, com humildade no meu coração, mas eu falo, gente, todas essas pessoas que estão aí, que estudaram sobre isso, cientistas, criminologistas, né? Gente, nós estamos já num grau mais avançado, porque sempre tem um que traz algo a mais, né? Vai fazendo os estudos, olha, com base nisso, eu estudei, entrevistando, porque eles mesmos dão as respostas muitas vezes para nós. Porque eu creio de verdade que nem eles mesmos entendem 100% por que eles funcionam assim, por que eles são assim. E aí eles vão contando, vão falando como é que é nas entrevistas. Eu amo essas entrevistas com esses psicopatas, serial killer. E se eu pudesse, eu iria lá entrevistar eles também. Minha mãe fala: você é louca, Cristiane, vai fazer que lógico que eu ficar bem longe deles, tudo bem algemado. Eles, os que vão lá entrevistar, entram na sala, cara a cara, eles têm algema e tudo. Eu falo: misericórdia. Não sei se eu faria isso assim, desse jeitinho, não, mas agora, a gente tem esse plus, que é a parte espiritual. Gente, não dá para ignorar. Foi ali que Deus me deu a confirmação de tudo. Porque eu falei, ok, senhor, tem traumas? Eu também tive traumas. Então, por que que todo mundo que tem trauma, então, devia se tornar um psicopata, um narcisista, um sociopata? Né? Como assim? Como se explica isso? Eu creio que existe essa parte genética já em todos esses transtornos. Narcisista, sociopata, psicopata já nascem com essa genética aí, só que o que vai alterar é o grau, diante do que cada um vai viver na criação, dentro de casa. Se vai chegar num grau de uma psicopatia, um sadismo, ou se vai ficar mais, né, para uma sociopatia, um narcisismo.
Mas eu creio que sim. E aí tem jeito para tudo, porque Jesus veio para todos. Só que nem todos vão buscar, nem todos querem. Como o Ted Bundy eu estava falando, ele foi, começou a estudar a Bíblia. Na verdade, ele foi criado desde pequeno na igreja. Daí foi para as trevas e se perdeu por lá. Quando ele estava preso, que ele viu que não tinha mais jeito, que ele entendeu que ele ia ser eletrocutado na cadeira elétrica. Gente, ele surtou. Engraçado ver, né? Ai, não temos medo de nada. Não, levaram ele lá no dentista. Quando ele abriu o olho lá, que viram que tinha cadeira, ele estava. Nossa, o homem surtou. Por quê? Perda de controle. Como assim? Onde eu tô? Acho que ele pensou que iam fazer com ele o que ele fez com muitas vítimas, arrancava os dentes. Né? Acho que ele pensa, meu Deus, como assim? Eu ficar desdentado? Não, ele podia matar todo mundo. A vida do outro não é nada, mas a dele? Cadê? E tem empatia por ele e não tem pelos outros? Como se explica isso? Ficou morrendo de medo lá, desesperado. E contanto que lá no final ele pegou a caneta, que quando o rapaz foi lá para avisar para ele o que ia acontecer, como que ia ser a pena de morte dele, o que eles iam fazer, passar não sei o que na cabeça, e não sei aonde. E ele começou a desesperar, pegou a caneta, por quê? Perda de controle. Eu não vou sentar naquela cadeira. Como que? Eu não vou, ninguém vai me matar. Não, como assim? Ele que tem controle sobre tudo e todos. Então ele falou que ele ia se matar, que ele ali falou até como ele ia fazer e que ele ia morrer em questão de segundos, não ia dar nem tempo de ninguém chegar lá para socorrer ele. Aí esse pastor, não sei se era padre ou pastor, falou para ele, então, você já não entregou sua vida, já não pediu perdão e tudo pelas coisas que você fez, aí vai ser mais um crime que você vai cometer, embora seja suicídio, é mais um para tua conta. E aí ele decidiu não se matar e foi para a cadeira elétrica. Então, eu tenho a leve esperança, né? Que Deus diz, ele mesmo diz, que ele não tem prazer na morte do perverso, que todos se arrependam e tenham a vida eterna. Eu conheci um jovem que eu sei que ele tem transtorno, e uma vez conversando, eu falei para ele: olha, isso daí Deus não aprova, é tua escolha. Tu vai querer ir para onde depois daqui? Aí ele deu uma risadinha e falou assim: ah, mas aí quando tiver para morrer, aí eu mudo. Aí eu, tipo assim, mas Deus não funciona assim, não, porque ele conhece as intenções do coração. E pode ser tarde demais, você nunca sabe a hora que você vai. Pode ser que nem dê tempo de acontecer esse despertar, essa conversa com Deus. E aí ele ficou me olhando assim, é verdade. Vai brincando com as coisas de Deus. Mas é isso, bom. É isso que eu queria falar, é isso que eu cheguei a essa conclusão, certeza total, absoluta, nós não temos, mas eu creio que a parte espiritual é o que fecha com chave de ouro, é o que nos mostra de verdade, né? O que é e o que não é, porque na palavra tem todas as respostas para tudo. E é onde entra essa parte da responsabilidade dos atos de cada um de nós, seja nascendo com a amígdala de um tamanho normal, ou sem amígdala, escolhas, e eles podem muito bem fazer escolhas assim como nós fazemos. A questão é, a pessoa quer sair de lá ou não, né? E a parte espiritual é muito real mesmo. Porque eles não se comparam com Jezabel, com o Satanás, não, eles vão se comparar com Deus, com o Criador, e ainda tenta desqualificar Deus, ainda tenta ficar acima de Deus. Os sinais estão sempre lá, né, gente? E aí, alguém vai falar? Alguém tem algo para compartilhar? Ou pelo menos falar, Cris, eu concordo aí, essa análise que você fez, eu também acho que eles não nascem malignos assim. Pode falar, Tânia. Esse vídeo vai para o canal, tá, gente? Oi, gente. Oi, Cris, a paz. Rapaz. Olha, eu achei muito interessante quando eles falaram que os psicopatas não têm nenhum problema com o córtex frontal. Uhum. O córtex frontal é a parte do cérebro de comando. Uhum. Então, eles têm o total poder de decisão de fazer ou não fazer o que eles estão fazendo. Sim. Eles não podem não ter empatia, eles não podem não ter, eles podem ter sido condicionados a não ter empatia. Tá? Eles aprenderam a viver uma vida sem empatia porque eles não queriam sofrer as consequências.
Uhum. né, ou ter sentimentos alguns sentimentos, como medo, como Sim. perda, como alguma coisa. Mas eles têm poder de decisão. E esse poder de decisão faz com que eles sejam julgados por Deus. Porque é o Exato. nosso poder de decisão que né, controla os nossas ações. Uhum. Eu acredito que eles escolhem fazer ou ficar do lado de Satanás. Uhum. Né? Nós escolhemos ficar do lado de Deus, nós escolhemos fazer as coisas certas e servir a Deus e ter um relacionamento com Deus. E eles escolhem ficar do lado contrário. Uhum. Eles, se eles têm poder de decisão, é a escolha mesmo, e eles vão ser condenados pelas escolhas que eles fazem. Eu não acredito que eles façam. Ah, eu fui forçado a fazer, ou eu não tenho Opção. Não tem opção. opção. É. Eu não tenho opção de fazer, entendeu? E pelo que parece, tem muito mais gente sendo controlada por Satanás do que por Deus. Se deixando, né? Se deixando a ser controlados por Satanás. Com toda a violência que está acontecendo, criminalidade, esses crimes horrendos que estão acontecendo no mundo. Uhum. Isso É. vem de pessoas que não estão se conectando com Deus. Eles estão escolhendo realmente fazer o que é mal. E Sim. isso vem do poder do inimigo. Sim. Eu estava vendo uma entrevista agora há pouco, Tânia, falando sobre o caso do Epstein. E essa moça que ela tá, né, agora, porque o caso, mataram ele, né? Então, assim, agora vão falar o quê? Né? Aí querem encerrar o caso, muitas pessoas famosas, muitos da política envolvidos ali. Eu vou fechar teu áudio que está dando eco, tá? Ah, desculpa, eu estou fazendo Imagina, não. É só porque na hora da gravação depois fica dando eco. E aí ela estava falando o que acontecia, o que ele fazia, gente. Olha o Satanás, né? Ela falou que quando ela conheceu ele, ela era nova, tudo. Ele se interessou porque ele se interessava por artes. E ela era uma artista, ela desenhava, ela fazia pinturas, e ele se interessou e começou, quer dizer, ele foi ganhando ela ali, elogiando ela, falando que ela fazia um trabalho muito lindo, e ele ofereceu, como ele ofereceu para todas, onde ele ganhava essas meninas ficarem presas a ele, para ele poder abusar sexualmente delas, oferecia e pagava a faculdade delas, mas era onde ele queria, né? Ele falava que era para fazer lá, em tal lugar e tudo, e ela foi. Negócio da massagem, tudo era massagem, né? No começo com essa ele nem fez nada com ela, para ela, né, ganhar a confiança dele. É por isso que eu falo, quando é de graça, gente, desconfia, porque ninguém não, porque né, nós que somos de Deus, a gente dá coisa assim sem esperar nada de volta. A gente pode dar coisa de graça também, mas quando é muito maravilhoso, quando parece ser muito bom para ser verdade, provavelmente é uma grande mentira. E aí a gente tem que cuidar com a nossa carne, com as concupiscências do nosso coração. Porque muitas vezes a gente vai, tem um sonho de morar em outro país, e não sei o quê, esquece de tudo, se cega, e aí vai, quando chega lá, tráfico humano, tá cheio. E a lábia deles, ó, parecem pessoas lindas, maravilhosas, eles sabem tudo o que fazer para tocar o coração das pessoas e ganhar confiança, né? Vai com jeitinho, com calma, e não tem pressa. Daí, quando a pessoa já está lá, tarde demais. E essa moça, ela vai falando ali, que ela é cristã, e aí ele começou a falar coisas para ela, só que ela ainda era muito imatura na fé também, né? E ele falou que ela ia ser parte de não sei o quê, da Babilônia, depois que ela foi entender que Babilônia não tinha nada a ver com coisa de Deus. Pelo contrário, então, assim, ali ela viu, ela teve essa visão espiritual do negócio, que ele realmente era um ser do Satanás aqui, querendo fazer o quê? Fazer isso, destruir a alma dessas jovens, destruir a vida dessas crianças, que criança é sagrado para Deus. Então, é o Satanás puro ali, puro. No fim, eu nem sei o que foi melhor, né? Eu sei que, como ele sabia de podre de muita gente, na política, inclusive, né? É, eu creio que acabaram mandando matar ele. Porque na hora lá, quando ele fosse
abrir a boca dele, provavelmente uma hora ou outra ele ia falar a verdade, né? Para ele não se lascar sozinho, que é o que eles fazem, então nem aí. Aí só eu vou ficar preso? Não, vai vir todo mundo ficar aqui comigo fazer companhia. E aí o pessoal já ficou esperto, ó, mata logo. Não ficou nem 3 dias, se não me engano, ali preso. E aí já mataram o homem, mas não tinha câmera. Como assim? Cadê? Ninguém viu quem matou, ele se matando, porque disseram que ele se suicidou. E o irmão dele falou: tenho certeza que ele não se suicidou, porque o julgamento ainda ia acontecer, né? Se depois do julgamento e tudo ele fosse, talvez condenado à cadeira elétrica, a pena de morte, algo assim, talvez ele até pudesse tentar se matar, mas assim, tão rápido, 3 dias depois, nem tinha sido o julgamento ainda, o homem aparece morto. Foram fazer a necrópsia. Cris, foi queima de arquivo. É, uhum, uhum. Então, aí você vê um mundo que a gente vive, né, onde jaz o maligno, a maioria dos políticos são psicopatas. Outro dia eu vi um vídeo de um psicopata, ele falou que o Trump é psicopata. Eu achava que ele era só narcisista, agora eu já estou entendendo. E ele estava lá junto com ele, tem foto dele lá, eram amigos, né? Fora os outros, príncipe, não sei das quantas, e ninguém sabe de nada, tem prova. E olha, eu vou te falar uma coisa, esse IA também é do Satanás. Lógico que tem os que usam para o bem, outros que usam para o mal, né? Mas eu digo assim, o que que o IA faz? Ah, isso aí é IA, não sou eu, né? Mas naquela época não tinha IA. Então, mas daqui para frente, porque as coisas vão começar a acontecer, a gente vai começar a ver coisas também que são coisas já sinais da volta de Jesus, e eles vão tentar enganar as pessoas, falar que é IA. Que hoje em dia já não dá mais para saber direito o que é o que não é, né? A não ser que seja um analista mesmo que conhece e sabe de verdade, vai fazer aquela análise e falar, ah, isso aqui é IA, isso aqui não é, né? Mas é assim, Deus é mais, ainda vai piorar antes de melhorar, né? Mas está tudo certo, o Senhor fala, não tenham medo, né? Porque eu sou contigo e vamos ficar firmes até o fim, porque Jesus vai voltar e vai nos pegar para levar para a eternidade, para viver no paraíso com Ele, onde não tem choro, não tem morte, não tem nada disso. E o inimigo, quem fez o mal e não se arrepender, vai queimar no fogo do inferno. Não sou eu que estou falando nem condenando, está na palavra de Deus. E você crendo ou não, que nem aquele dia que eu fiz a entrevista com a psicopata, ela falou, eu não acredito no inferno. Ok, você acreditando ou não, não muda a existência do céu e do inferno. Que nem diz o pastor Cláudio, né? Quando você chegar lá, o Satanás vai falar, espera um pouquinho, senta naquela cadeira pegando fogo que eu já vou te atender. A gente ri, mas é triste, gente. Mas, enfim. Quem mais tem algo a compartilhar, a falar em relação a isso, que queira deixar aqui também? Faz sentido para vocês o que eu falei? Vocês também creem que eles não nascem assim, no sentido de já predestinados a serem maus, malignos, que é também parte da escolha deles? Que existe a parte genética? Pode falar, João. Ah, para mim, assim, como cristão também é escolha, né, Cris? Porque logo no início, quando Caim foi matar Abel, ele, quando ele ia fazer algo, Deus falou pra ele, ó, você vai fazer algo, mas você tem poder para não fazer. E mesmo assim, ele foi e fez. Então a gente vê que é a escolha por aí, né? É verdade. Esse, para mim, é o maior exemplo. Sabe como eu cheguei nessa resposta? Conversando com um sociopata que veio aqui através do canal, começou a ter uma conversa por WhatsApp comigo, tudo. Ele estava tentando me convencer que ele já era predestinado a ser mal. Gente, até nisso ele se engana e ainda põe na conta de Deus. Porque se eu fui predestinado a ser mal, não tem nem por que eu tentar mudar. Porque já fui predestinada. Ah, é simples assim, né? Aí você não vai precisar fazer nada para isso. Olha, outra coisa que eu queria falar com vocês, que enquanto a Tânia estava falando, eu lembrei aqui. É tanto que eles vivem nessa vontade da carne, e eles ignoram Deus, porque eles sabem que está errado o que eles estão fazendo. Então, eles não querem nem saber de Deus. Por quê? Porque eles vão confrontar com o que eles sabem que eles estão fazendo. É como se viesse a consciência deles, e eles têm que fazer algo para sair de lá. Mas eles não querem. Então, eu tive uma amiga que era assim, ó, tinha um pastor que a gente conhecia em comum, e ela seguia ele. E ele era daqueles pastores que falava, ó, desperta para que não seja tarde, o fogo do inferno é real. E quem fizer isso, quem fizer aquilo, não sei o quê. Gente, ela não aguentou, porque ela tinha que ler aquilo todos os dias, ela saiu do grupo.
ela parou de seguir no Instagram, entendeu? Por quê? Porque aquilo dá um negócio neles. Porque eles Sim. sabem que eles estão fazendo errado, e eles sabem que Deus é justo, só que eles procuram não pensar naquilo, e viver hoje, agora, né? Que nem a outra falou. Ah, quando chegar lá, a gente vê o que faz. Eu falei, mas pode ser tarde demais, né, minha filha? Quer falar, E João? outra coisa que eu percebo também, Cris, assim, na questão dos traumas deles também, eu acho que é por isso também que o inimigo, ele luta tanto para que a gente não leve o evangelho, porque às vezes, por exemplo, um abuso que pode ter meio que desencadeado essa psicopatia ou essa vontade de matar, assim, às vezes a gente pega, leva uma palavra de Deus para ele, ou às vezes nem a palavra, às vezes um amor, e eles possam ver a luz do Espírito Santo na gente, e pronto, aquela pessoa, ela muda, ela pode pensar assim, bom, meu pai fez isso comigo na infância, minha mãe fez isso comigo na minha infância, o vizinho fez aquilo comigo, mas existem pessoas boas como a Cris, como a Raquel, como a Tânia. Então, eu quero ser como a Cris, eu quero ser como a Raquel, eu quero ser como o João, eu quero ser como a Patrícia. Embora eu tenha sofrido essa dor, eu não vou ficar preso a ela. Eu vou ser como essas pessoas, ter Deus no meu coração. Então, às vezes eu entendo que é por isso que o inimigo ele luta tanto para que a gente não leve o evangelho de forma nenhuma com essas pessoas, que a gente pregue nas ruas, ou às vezes até na internet, às vezes em um comentário, às vezes você fala para uma pessoa, Jesus te ama, ou então procurar uma igreja, aquilo já pode ser um grande livramento para essa pessoa, porque ela vai, ela ouve a palavra, ela alimenta, ela liberta. Uhum. É que uma vez que entra ali, sabe, que vira a chave, aí é muito difícil mesmo. Esse Jeffrey Dahmer, por exemplo, ele era uma criança muito isolada, e ele foi se isolando mais e mais, então ele não conseguia se conectar com as pessoas. Essa falta de empatia já vem disso também. Eu creio que também vem dessa parte. Ele não aprendeu aquilo, ele não teve aquilo desde criança, ele não teve amigos, ele não sei como é que era na escola, né? Mas assim, já vem uma parte junto ali com a genética e tudo. É, depois de um certo ponto, pode vir quem for, porque, olha, eu falo por todas as pessoas que eu convivi, com um transtorno desde narcisismo até psicopatia. E eu sempre falei de Deus. Né? Algumas se afastaram de mim quando eu comecei a falar de Deus. Incomodou. Era psicopata essa, se afastou. Ficou irritada, não gostou, porque tudo eu falava que era Deus, que Deus isso, Deus aquilo, né? Tem outros que não, que fingem que estão até lá dentro, vão até se batizar e tudo, já vi, já fui em batismo, né, batizado de psicopata. Porque o que eu entendo também que muitos deles acabam se convertendo é porque eles dizem que, assim, o narcisista ele precisa estar no controle, né? E tem controle maior do que você ser pastor de uma igreja, assim, às vezes, por exemplo, ter poder sobre as ovelhas, né? Então, acho que eu creio que por isso que muitos acabam se convertendo também, mas quando a gente tem o discernimento espiritual, a gente consegue ver que aquilo não vem de Deus, sabe? Tem coisas que não vêm de Deus. Uhum. É. O Ted Bundy, ele foi mormon, né? Ele foi para a igreja, ele frequentava, contanto que quando surgiu lá todo o bafafá que ele foi preso, o pessoal da igreja todo foi para frente da cadeia, falar, meu Deus, que isso, vocês estão equivocados. Ele é bom, ele é da nossa igreja, ele é um homem de Deus. Tamanha mentira que ele vendeu para as pessoas, parecia ser um anjo. Como que você vai acreditar que esse homem fez o que fez, gente? Mas aí você vê as testemunhas lá, né? Não tem como. Não tem como dizer que ele não fez. As provas todas, quando fizeram a análise, que naquela época não tinha DNA, não tinha o que tem hoje, a tecnologia que tem hoje. Então, foi mais pelas mordidas que ele deu, né? Mas, assim, coisa surreal, diabólica. Quando você imaginar que aquele homem lindo, ele até me lembra o ex-sociopata que eu tive, o olhar dele muito parecido, gente. Surreal. O olhar deles não nega. Quando é mais psicopata assim, o olhar não nega. E a gente tem que vigiar, porque o que eles estão tentando fazer agora, para mim, é nítido. Eles viram que agora estão sendo expostos. Então, a nova tática é essa. Ah, é um negócio do nosso cérebro, olha, mas a gente, que nem a moça falou para mim ali, né? Eu sou funcional, né? Fator um. Tá, mas os outros lá que são serial killer, eles também estavam na sociedade, eles também interagiam, eles também iam na igreja, eles também tinham família, pessoas como qualquer outro psicopata. Na verdade, todos eles matam, cada um da sua forma. Outros vão matar na surdina, né, na sutileza, vão matar nos abusos que faz dia a dia, outros já vão para essa outra parte, porque já não tem um controle.
como esses outros conseguem ter, no sentido de conviver mais no meio da sociedade. E muitos deles também estão pegando na nossa empatia também, né? Por exemplo, eu tô fazendo terapia, porque às vezes, como a gente acredita no bem, no que as pessoas podem mudar, mas aquilo é só uma distração para continuar, ele tá fazendo terapia, ou ela tá fazendo terapia, vai mudar, mas na verdade é só para manipular mesmo. Ela mesma falou ali na entrevista que ela só ficou ainda, aperfeiçoou ainda mais a manipulação dela quando ela foi para terapia. Aprendeu Nossa. mais coisa ali para fazer pior. Na mente deles é melhor, né? Eles acham o máximo. E eles, geralmente, eles não têm consciência, porque se eles tivessem, eles não iam falar, porque para eles aquilo é normal. Eu vou entrevistar aquele Luíque, né, que é da Bélgica. Terça-feira eu vou fazer uma live com ele. Lá são 6 horas a mais. Vai ser em inglês, né, porque eu não falo, sei lá que língua é na Bélgica. Eu não falo Belgian, sei lá se é assim que fala, ele também não fala português, então nós vamos no inglês. E aí depois eu vou tentar traduzir, né, para vocês poderem assistir, quem não conseguir entender em inglês. Eu já tenho as perguntas formuladas, caso vocês queiram que eu pergunte alguma coisa para ele, depois vocês me falem, mas eu acho interessante. Eu vou perguntar para ele, por que que vocês não tocam no assunto do mundo espiritual? De verdade. A ciência não fala de Deus e né, do poder de Deus, porque eles não podem provar, porque a fé é né, não se vê. Então, nós cremos porque nós confiamos na palavra e acreditamos na Bíblia. Mas nós devemos falar como você está fazendo, e muitas vezes nós não falamos. E o poder das trevas, porque os maus falam. Eles demonstram o que eles fazem, e nós ficamos calados, porque nós temos que ser testemunhas. Sim, E você está certíssima em fazer isso. amém. Eu falo mesmo. Sim, com certeza. E nós deveríamos falar mais, porque eles têm muito mais coragem do que nós. O mal parece que tem mais coragem de fazer o que nós deveríamos fazer a favor do bem. Uhum. E enquanto você estava falando do Michael Jackson e do Epstein também, o dinheiro deles, o dinheiro que eles tinham, dava o poder deles fazerem coisas assim, tipo o Michael Jackson. Se eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quero. E muitas pessoas usam dinheiro para realmente fazer o mal. Uma outra coisa também, né, que alguém comentou. A nossa educação, o nosso environment, ele nós não podemos pegar isso como consequência dos nossos atos, porque muitas pessoas fazem o mal com que eles passaram, mas muitas pessoas fazem o bem, se tornam pessoas boas. Tem muitas crianças que sofreram abuso, que sofreram coisas horríveis e se tornaram gente boa, escolheram fazer o que é bom. Então, por isso, Tânia, que se explica ali na hora desse estudo, não sei se você estava desde o começo, né, no vídeo, por isso que existe essa parte também genética, porque essas pessoas que já têm essa tendência, quando o trauma vem, a reação deles, a forma que eles vão olhar para aquilo e lidar com aquilo é diferente da gente, porque ali já não existe amor, né, já tem essa coisa mais... como é que eu posso, falha, né, menor do que o normal no cérebro de qualquer outra pessoa, então isso já faz com que eles já aflorem essa psicopatia, que talvez, como aconteceu ali outro exemplo, de ter uma criação que foi saudável, numa família mais estruturada, de não desenvolver para um grau maior, entende? Então tem a parte, sim, genética também que influencia isso é fato, tem a parte biológica, né, que é essa coisa no cérebro deles, tem que aí eu vou para o mundo espiritual, que são as maldições hereditárias. Mas como eles são cegos espiritualmente, eu creio que Deus, gente, Deus todos os dias, tanto para nós quanto para eles, Ele está nos despertando. Só que tem pessoas que não querem. Não é só Deus que vai fazer. Ó, se Paulo, na minha visão, se Paulo tivesse passado pelo que ele passou, Deus fez, permitiu que ele ficasse cego para ele ter a consciência ali, né? Para ele despertar.
Mas teve a parte dele. Ele teve que ir lá ajoelhar, orar e pedir para Deus, Deus me perdoa. Agora eu estou vendo que eu não fazia nada de bom. Porque ele acreditava que o que ele estava fazendo era o bom. Psicopatas, narcisistas, sociopatas, quando eles falam ali, eles acham que é bom o que eles fazem. Embora eles saibam que é totalmente abominável aos olhos de Deus, para eles não tem Deus. E sim, eles vão falar, eles vão tentar fazer você cair. Mas é onde a gente entra e fala também da luz de Deus, e aí é onde quem vier para a luz vai ser liberto. E quem não for, né? Mas Deus está todo dia chamando, despertando. Só que eles rejeitam, porque eles não se humilham a ninguém. Para eles, isso é uma humilhação. E lógico que tem a parte espiritual ali, que entra. Quando tem Deus, aí já entra logo, né? De um jeito mais profundo. Tem coisas que a gente está aqui analisando, chegando mais próximo de coisas que antes não tinha, né? Mas ainda assim, não temos todas as respostas e não temos certeza absoluta. São 250 anos que eles estão estudando para entender se realmente nasce assim ou se é feito. E eu creio que tem sim essa parte multifatorial que vai envolver, mas uma coisa eu consegui chegar nessa parte que tem a ver com parte espiritual, que eu creio que está testificando aí para vocês. Nascer malignos, isso não. Condenados, predestinados a serem malignos, vir aqui fazer o que eles fazem, que Deus colocou isso como predestinação para eles, e daí vai passar batido depois, porque como que Deus vai levar eles para julgamento? Eles vão ter que prestar conta do que fizeram? Imagina que Deus seria esse. Agora eu falo, né? Que vai mandar vir essas pessoas que vêm aí e derrama sangue de inocente, que estupra crianças, que estrangula, que esquarteja, e vai tudo certo. Não, nosso Deus é justo. E tudo que ele faz tem um propósito maior. Mas nessas coisas, na vida dessas pessoas, não existe propósito maior, existe roubar, matar e destruir. Uma dúvida que queria que você me explicasse, né, como estou começando agora, é porque não entra na minha mente, assim, eu fico pensando o seguinte, ou essas pessoas, elas já nascem assim, ou então, depois do nascimento, algo ruim encosta, porque muitos são ainda crianças, né, eles já fazem muitas maldades, coisas perversas, né, como foi falado aqui no começo, né, matam animais, né, com perversidade, né, aí eu fico pensando assim, né, como uma criança, assim, ainda inocente, pratica essas coisas, né, como aquela que você entrevistou, que ela falava quando ela era criança, ela mandava a mãe dela fazer as coisas para ela, né, obrigava a mãe dela a fazer. Aí eu fico com essa dúvida na minha mente, assim, ou eles nascem assim, ou então após o nascimento, algo ruim encosta. Porque, como foi falado aqui também, muitas pessoas aqui tiveram traumas, passaram por várias situações difíceis e não praticam, escolheram outro caminho, o caminho do bem, o caminho de servir a Senhor. Muitos hoje em dia não são convertidos, mas também nunca praticou e não pratica essas coisas. Eu tenho essa dúvida na minha mente. Certeza absoluta ninguém tem ainda. A gente entende que sim, que existe essa parte já genética também, e tem a parte do cérebro, como eu falei aqui várias vezes, que a amígdala de quem é, né, o psicopata já é 18% menor do que o normal. Existe essa parte do córtex pré-frontal, em alguns casos, que normalmente não é no caso dos serial killers. É mais em outros casos, quando existe mais aquela coisa de agressividade. Então, isso tem muito a ver com os traumas também, sim. Agora, como você falou, desde pequenininho, eu conheço um caso de uma pessoa que falou que o filho, quando tinha 1 ano e meio, ele já tinha comportamentos agressivos, de jogar coisa, de quebrar, de ficar frustrado. Então, aí isso explica que, então, já nasce assim, e tem a ver com essa parte do cérebro, porque já não tem ali amor, empatia, já não tem aquela coisa... Agora, por outro lado, gente... Lembra aquela história daquela menina lá, Anjo Malvado, lá, que ela foi abusada quando ela era bebezinha, 1 aninho, ela já passava por abusos. E ela já começou a ter essa coisa ruim, né? Pode ser pelos abusos também. Essa criança que eu falei, a maioria já nasce sem nem ter um pai. O inimigo, ele já entra na bastardia. Ele pode entrar, já agir na vida daquela criança até antes da criança nascer. Já lá no ventre da mãe, a pastora Tânia Teresa explica sobre isso.
São as maldições hereditárias e o inimigo tem legalidade, é como se ele tivesse uma procuração para fazer o que ele faz ali. Porque existe o mundo espiritual, existe a hierarquia, existe tudo lá certinho. Então, só que é muito complexo, são muitas coisas para a gente aprender. Certeza absoluta se é nascido mesmo assim, ou se é algo que é depois que acontece, né? Mas muito cedo ainda na vida, a gente não tem como saber certeza, a não ser que chequem o cérebro já desde o nascimento, né? E se também fizerem a pesquisa para checar o cérebro também dos que são narcisistas e sociopatas, porque eu creio que vai ter muita coisa parecida aí. O que antes eu pensava, que eu acreditava, que os psicopatas nascem assim, a maioria fala isso, né? E narcisistas e sociopatas não. Aí eu falei, tem algo errado aí, porque o comportamento é bem parecido, só muda os graus. Então, como é que pode? Então, ou todos nascem assim, ou ninguém nasce assim. O que faz a gente achar que realmente pode ser que seja mesmo essa coisa de já nascer assim, é pelo fato de, desde muito criança, já ter coisas estranhas ali, uma agressividade, tudo desde muito pequenininho. Mas, como eu falei, os traumas também, desde muito pequenininho, podem já estar afetando essa criança de alguma forma. A menininha que você falou é aquela da Fúria de um Anjo, alguma coisa assim? É. É que acho que ela foi. Descobriu depois que ela foi abusada pelo pai, por isso que Sim, ela começou a ter esses comportamentos. sim, mas então aí você vê os comportamentos dela igualzinho de um psicopata. Tentou matar o irmão, enfiava agulha no menino, coisa diabólica. Ela se masturbava no carro, uma criança ali olhando, fazendo cara de demônio. O que ela fazia também de horrível? Ela matava os animais, os passarinhos, tudo. Então, assim, os comportamentos igualzinho de um psicopata. Então, é isso que eu falo, é só Deus mesmo, mas Deus vai mostrar, se for, né, a vontade dele. 250 anos aí, as pessoas ainda, ele tem um propósito maior para isso, senão ele já tinha revelado para nós, né? Mas estamos chegando cada vez mais perto, eu creio. Mas uma coisa é fato, gente, testificou aí para vocês também, eu creio. Não nascem predestinados a serem malignos. Todos nós somos nascidos de Deus, criados por Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Depois vem o que vem, e aí cada um faz a sua escolha. E essa escolha é até o último respirar. Porque pode mudar. Deus fala para a gente não cair também, né? Essas pessoas, elas nascem, elas vão na igreja com os pais, e depois de mais velhas, elas viram até ateus. Você acha que é assim? Muitos deles, eles não sentem nada ali, eles nem gostam, porque para eles é chato, o inimigo já está ali, de alguma forma, gente, mas se não fosse a história de Caim, né, eu pensaria até que talvez eles fossem predestinados, mas aí vai de encontro aquilo, poxa, mas Deus, então, daria chance a alguns e a outros não, condenaria já alguém ao inferno, sem a pessoa ter chance, porque, assim, lá no céu, eles estavam na presença de Deus, não foi pelo pecado, né? Eles não tinham, ele estava na presença de Deus, no paraíso, e ele escolheu, Satanás escolheu, e 30% foi junto com ele. Então, se fosse assim, Caim não teria como ter a escolha dele. Ele fez a escolha dele. E, ai, a gente tem esse impulso, é tão difícil. Mas é difícil para todo mundo, né? Daria se quisesse, buscasse, daria. Mas é que é mais fácil fazer aquilo, né? E também eu Eu, creio. eu assisti a live que você deixou gravado, estava no YouTube rolando vídeos, e aí eu estava com a minha filha sentada no sofá, aí me chamou a atenção você falando de psicopatas, e daí eu vejo metaforando, falando sobre pessoas que fazem e que mentem, e que ele lê a linguagem corporal. Aí eu sempre vejo essas coisas, né? Aí eu vi você nessa live e você estava entrevistando uma psicopata. E ela, descaradamente falando, daí a minha filha falou assim: não, mãe, mas ela não vai, não, ela tá fingindo, mãe, porque não tem como ela chegar ali e falar isso de verdade. E falar descaradamente que ela é psicopata, ela tá querendo mídia, alguma coisa. Eu falei, não, dá pra ver no olhar dela, na cara, que ela tá sendo sincera. E ela falou que ela suga a energia das pessoas. Eu fiquei impressionada com o que eu ouvi.
Aí eu entrei, né, aqui no WhatsApp para acompanhar vocês, mas eu, assim, tô nova, nem tô tentando entender tudo isso, mas realmente é inacreditável certas coisas. Ela expôs bastante coisa ali, porque ela tem os interesses dela também, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para acreditar em tudo que eles falam. Inclusive, a parte espiritual, que eles não tocam nisso, né? E nem vão tocar, porque aí é expor exatamente o que que é, e aí não tem como eles passarem mais como a pessoa que, tadinha, que nasceu assim, não foi escolha deles, que é o que ainda faz com que eles, porque imagina, se todo mundo tivesse consciência disso, gente, e a lei realmente funcionasse aqui, e a maioria fosse como nós, é que a maioria que está no poder são como eles, ia ter um lugar para isolar eles da sociedade, como é feito quando eles vão presos em alguns lugares, em alguns países, né? Imagina como seria. Aí eles iam tudo se matar entre eles. Vocês viram quando eu perguntei, você gostaria que fosse todo mundo que nem você? Nossa, na hora eu falei, não, de jeito nenhum. Ah, mas vocês não são tão maravilhosos, tão bons? O mundo não seria muito melhor? E eu vou fazer essa pergunta para esse rapaz também. Quero ver o que ele vai falar. Ai, mas Deus é lindo. Que quando você estava falando com ela realmente ela falou que ela fazia tudo no impulso. Eu fiquei, nossa, gente do céu, eu só faço, porque é bom para mim, eu faço, e eles claramente deu para ver que ela se sente entediada e que ela quer emoção o tempo todo. Eu dou graça chegar em casa do trabalho e ficar no meu cantinho bem sossegadinho, quanto menos eu incomodar os outros, melhor. Sim, no caso deles, é quanto menos incomodarem eles, melhor. E é o que eles querem, é a vontade deles, é na hora deles, e faz o que for preciso para conseguir aquilo, e sai da frente, que atrás vem gente. Porque eles são egocêntricos, né? Tudo sobre eles. Satanás, igualzinho Satanás, gente. Parece que a gente é ruim de falar assim, que tudo é demônio, tudo é melhor. Mas, gente, não dá para não olhar para esse lado. Vai estudar o caso do Epstein, Ted Bundy, a profundo, né? Ver de verdade, ver as caras dele, né? Aquele sarcasmo, aquele sadismo. E aí você vê que não tem empatia por ninguém, mas por ele tem. Como que pode ter por ele? Ou você não tem de jeito nenhum por ninguém, ou você tem também, mas eles não querem ter pelos outros, porque senão eles vão conseguir fazer o que eles precisam fazer e querem fazer. Porque não tem espírito de Deus ali, né? Aí quem tá lá é o espírito do Satanás. Mas é isso, gente. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui. Esse vídeo vai para o canal em breve. E aí, as pessoas que assistirem também vão ter oportunidade. Deixem aí os comentários, vocês que estão assistindo o vídeo, que a gente vai querer aprender com vocês também, se testificou aí para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.